Você escreve uma mensagem enorme no WhatsApp, lê, apaga, escreve de novo, dessa vez mais fria, apaga também. O coração está acelerado, aquela conversa ocupa a sua cabeça inteira e naquele momento parecem existir apenas duas opções: mudar tudo o que está sentindo ou engolir tudo mais uma vez. Talvez você conheça bem esses extremos. Às vezes você explode, fala mais do que gostaria, toma uma decisão, corta uma relação e quando a emoção baixa, passa dias tentando reparar o que decidiu em 5 minutos. Em outras vezes você faz o contrário, fecha a tela, diz que está tudo bem, engole, sorri, mas continua tendo a conversa dentro da própria cabeça por horas. O problema talvez nunca tenha sido você sentir demais. O problema é reduzir demais o espaço entre sentir e agir, porque existe um momento perigoso em que a emoção deixa de parecer apenas um sentimento e começa a parecer uma ordem. Responde agora, termina, vá embora, fala tudo. Não aceita isso, desiste. E é exatamente nesse ponto que muita gente confunde intensidade com verdade. O que você sente pode ser completamente real, mas isso não significa que a conclusão que nasceu naquele momento esteja completa. Hoje eu quero te mostrar como criar esse espaço sem virar uma pessoa fria, sem fingir que nada aconteceu e sem deixar que 5 minutos de intensidade decidam o que vai continuar existindo muito depois que a emoção baixar. Existe uma frase que aparece por trás de muitas reações impulsivas: eu preciso resolver isso agora. Presta atenção, não é apenas isso me machucou, isso me machucou e alguma coisa precisa acontecer imediatamente para eu parar de me sentir assim. A pessoa demora para responder e você sente insegurança e imediatamente quer perguntar se aconteceu alguma coisa entre vocês. Seu chefe faz uma crítica, você sente vergonha e já começa a imaginar que não serve para aquele trabalho. Você discute com alguém que ama, sente raiva e 5 minutos depois já está pensando se deveria terminar tudo. A emoção cria urgência e a urgência pede uma ação que produz alívio rápido. É aqui que nasce o problema, porque você começa a usar decisões para regular sentimentos. Você não termina apenas porque concluiu que a relação precisa acabar. Termina porque quer parar de sentir aquela dor. Não manda mensagem apenas porque aquela conversa precisa acontecer. Manda porque não suporta permanecer mais 10 minutos com a ansiedade. Não confronta apenas porque existe um limite. Confronta porque quer descarregar aquilo que está queimando por dentro. E isso produz um tipo de alívio muito perigoso. Você faz alguma coisa, a tensão diminui. Por alguns minutos parece que finalmente retomou o controle, só que depois vem a consequência, porque decisão não é analgésico. Você pode aliviar 5 minutos e complicar os próximos anos da sua vida. Talvez tenham te chamado de intenso, sensível demais, impossível, dramático. E talvez depois de ouvir isso algumas vezes você tenha começado a desconfiar de tudo o que sente. Então tenta se controlar, diz para si mesmo: não deveria estar sentindo isso, estou exagerando, preciso parar com isso. Só que essa também não é a saída, porque amadurecer emocionalmente não significa diminuir o volume de tudo o que está acontecendo dentro de você. Significa mudar a relação que você tem com esse volume. Existe uma sabedoria antiga que aconselha o ser humano a ser rápido para ouvir e lento para reagir. Não porque a emoção seja inimiga, mas porque nem tudo que chega rápido precisa sair rápido. Essa diferença muda muita coisa. Raiva pode revelar que algum limite foi atravessado. Tristeza pode mostrar que houve perda. Medo pode mostrar que alguma coisa importa. Decepção pode revelar que uma expectativa morreu. Mas nenhuma dessas emoções consegue sozinha dizer qual é a melhor resposta. Elas trazem informação, não direção, porque sentir forte não é enxergar claro. Se essa conversa está colocando palavras em alguma coisa que você já viveu, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, porque o objetivo aqui não é ensinar você a sentir menos, é ajudar você a entender o que sente para não continuar sendo governado por aquilo que ainda não conseguiu interpretar. Então, o que fazer quando a emoção já chegou? Quando você está com o celular na mão? Quando a discussão já começou? Quando tudo dentro de você está dizendo: faça alguma coisa agora. O primeiro movimento é: proteja o intervalo. Você não precisa controlar a emoção naquele momento, precisa dificultar a reação. E isso é diferente. Se o problema está acontecendo pelo celular, não fique segurando o celular tentando provar que tem autocontrole. Coloque-o em outro cômodo, saia para beber água, tome um banho, caminhe um pouco, mude de ambiente. Se estiver numa conversa e perceber que começou a falar apenas para ferir, interrompa. Não abandone a conversa, diga: eu quero resolver isso, mas não quero continuar falando nesse estado. Preciso de um tempo e depois volto. Essa última parte é importante.
depois eu volto. Porque pausa não é fuga, fuga nunca retorna. Pausa cria condições para retornar melhor. E quanto maior a consequência da decisão, maior precisa ser o respeito pelo intervalo. Uma resposta simples talvez precise de alguns minutos, uma conversa importante talvez precise de algumas horas. Uma decisão que altera uma relação, um emprego, uma fase inteira da sua vida não deveria nascer no pico de uma emoção. Isso significa impedir que a intensidade determine o tamanho da resposta. O segundo movimento é separe o que aconteceu do que a sua dor concluiu. Imagine, a pessoa não respondeu sua mensagem durante 3 horas. Isso aconteceu. Ela perdeu interesse em mim. Isso você concluiu. Seu chefe disse que aquele trabalho precisava melhorar. Isso aconteceu. Ele acha que eu sou incompetente. Isso você concluiu. Seu parceiro pediu para ficar sozinho naquela noite. Isso aconteceu. Ele não quer mais estar comigo. Isso é você concluindo. Percebe a diferença? Quando a emoção sobe, fato e interpretação parecem a mesma coisa. Você não sente, talvez ele tenha perdido o interesse, você sente, ele perdeu o interesse. E começa a reagir a essa certeza. Por isso, antes de agir, faça 3 separações. O que aconteceu, o que eu estou concluindo a partir disso e o que realmente foi atingido dentro de mim. Talvez a resposta seja: eu me senti descartado, me senti desrespeitado, tive medo de perder essa pessoa, senti que não fui considerado. Agora você está muito mais próximo da verdade, não porque descobriu a intenção do outro, mas porque deixou de transformar automaticamente uma emoção em acusação. E talvez depois de conversar você descubra que estava certo. Talvez realmente exista desrespeito, talvez realmente exista negligência, talvez aquele limite precise ser colocado, mas a diferença é enorme. Agora você reage ao que existe, não apenas ao que o medo determinou sozinho. O terceiro movimento é: decida em temperatura normal. Você não precisa esperar a emoção desaparecer. Talvez amanhã ainda esteja triste, ainda esteja decepcionado, com raiva. O objetivo não é chegar à indiferença, é recuperar a sua perspectiva. Então faça uma pergunta simples: se eu estivesse sentindo isso com um pouco menos de intensidade, eu ainda escolheria a mesma coisa? Talvez a resposta seja sim. Então existe algo importante ali, mas agora você consegue escolher uma resposta proporcional. Você pode estar com raiva e dizer: o que aconteceu ontem ultrapassou um limite para mim. Eu preciso que isso não se repita. Ao invés de você nunca me respeitou. Pode estar magoado e dizer: quando isso aconteceu eu senti que não fui considerado. Quero entender o que aconteceu antes de concluir qualquer coisa. Ao invés de mandar 5 parágrafos acusando a pessoa de não se importar. Você pode estar profundamente decepcionado e mesmo assim decidir terminar uma relação. A diferença é que agora você não está terminando para interromper uma emoção. Está terminando porque depois que a emoção perdeu força, a conclusão permaneceu. Esse é um teste poderoso, porque algumas verdades sobrevivem à intensidade, outras desaparecem junto com ela. E aqui existe uma responsabilidade importante. Depois de criar espaço, você precisa voltar. Voltar para a conversa, para o limite, para aquilo que te feriu. Não use maturidade emocional como maneira elegante de evitar conflito, porque engolir tudo não é domínio, é desaparecimento. Você não precisa escolher entre explodir e se abandonar. Existe mais de uma possibilidade: sentir, esperar, entender e depois agir. A emoção participa, mas não governa sozinha. A emoção traz a informação, você determina a direção. Agora você percebe que não precisa decidir o futuro da relação às 11h47 da noite. Então bloqueia a tela, coloca o telefone longe. A emoção continua ali. Você não venceu o sentimento, nem precisa. No dia seguinte, você volta. Talvez leia a conversa e perceba que entendeu tudo errado. Talvez perceba que entendeu exatamente certo. Talvez exista uma conversa difícil esperando você. Talvez exista um limite. Talvez exista até uma despedida. Mas agora também existe uma diferença. Não foi a intensidade daquele minuto que decidiu a sua vida. Foi você. Você não precisa sentir menos para amadurecer. Precisa parar de transformar tudo o que sente em uma emergência. Se conhece alguém que costuma se arrepender do que faz quando a emoção sobe, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e me conta nos comentários. Quando você sente demais, sua tendência é explodir ou se calar? Porque depois que você aprende a não obedecer a toda emoção, surge outro risco.
Você pode começar a não reagir, não desejar, não lutar, não se importar e chamar isso de paz. Só que paz e apatia podem ser muito parecidas por fora, enquanto nascem de lugares completamente diferentes por dentro. É essa a diferença que a gente vai entender no próximo vídeo.